Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre a adrenalina, beleza? A adrenalina, ela é um hormônio formado a partir de um aminoácido, né? Que é a tirosina, beleza? E ela faz parte de um grupo de moléculas que são chamadas de catecolaminas. Catecolaminas. Por que catecolaminas? Porque elas possuem, na sua composição química, um grupo chamado catecol, tá? E elas também são formadas a partir desse aminoácido aqui, a tirosina. Então a gente pode citar, por exemplo, a dopamina, né? Que passa pela ação de uma enzima que chama dopamina descarboxilase. E ela forma a noradrenalina, que é, né, uma das moléculas precursoras da adrenalina, beleza? Então, a adrenalina é formada a partir da noradrenalina, que é formada a partir da dopamina. Agora vamos lá. O sistema nervoso simpático, né, mais especificamente a glândula adrenal, quem fazem a síntese da adrenalina. Tá? Então, a adrenalina ela é sintetizada na área da medula adrenal. Então, vai ser sintetizada na medula adrenal. Então, aqui a gente pegou essa medula adrenal, né, aqui esse triângulozinho está pintado de preto bem no meio da medula adrenal, e a gente deu um zoom nele. Né? Então, aqui a gente tem um neurônio, né, encontrado da medula adrenal. Então, isso aqui é o quê? Um neurônio da medula adrenal. Tá? Então, por que essa parte da glândula adrenal tem esse nome de medula adrenal, né? Ou medula da glândula suprarrenal? Porque aqui a gente encontra tecido nervoso, né? Justamente, a gente encontra neurônios, tá? Então, vamos lá, quando o sistema nervoso ele é ativado, o que acontece, né? O hipotálamo, ele vai mandar uma mensagem, né? Então, vamos fazer aqui o hipotálamo. Ele manda uma mensagem para a medula, né? Para cornos laterais da medula. Vou fazer aqui a medula. Né? E aqui nos cornos laterais a gente tem os interneurônios. Tá? Os interneurônios, eles vão mandar sinais para os neurônios pré-ganglionares. Tá? Neurônios pré-ganglionares são aqueles que saem do sistema nervoso e vão para a periferia. E aqui esses neurônios pré-ganglionares, eles vão fazer sinapse. Vou fazer um desenho aqui para esse lado. Eles vão fazer aqui uma sinapse, né? Podem ser de duas formas diferentes. Eles podem fazer sinapse com, aqui nessa, uma sinapse pós-ganglionar com o neurônio pós-ganglionar, tá? Então aqui a gente tem o neurônio pré e o neurônio pós-ganglionar, tá? Isso aqui falando do sistema nervoso autônomo, né? Ou esse neurônio pré-ganglionar simpático também pode fazer uma sinapse com a glândula adrenal, beleza? Suprarrenal. Isso aqui falando do sistema nervoso simpático, beleza? Por quê? Porque no parasimpático a gente só tem ativação do neurônio pós-ganglionar, tá? Então no sistema nervoso, no parasimpático, perdão, no simpático, a gente pode ter essa sinapse pós-ganglionar, tanto entre o neurônio pré e o neurônio pós, quanto com o neurônio pré e a glândula adrenal, tá? Nesse caso aqui vai ocorrer o quê? Síntese da adrenalina, beleza? Então só para a gente dar uma revisadinha aí no sistema nervoso autônomo. Então vamos lá, esse neurônio pré aqui, a gente sabe que os neurônios pré-ganglionares, eles liberam acetilcolina, beleza? E esses receptores que a gente encontra tanto nos neurônios pós quanto na glândula suprarrenal são receptores do tipo nicotínicos, beleza? Então aqui são receptores nicotínicos. Então aqui a gente já deu uma relembrada, né? Agora a gente vai ver o que acontece quando essa glândula suprarrenal, né? Esses neurônios da glândula suprarrenal são ativados. Então, vamos lá. Aqui a gente tem os neurônios, né? Isso aqui em azul é um receptor nicotínico, tá? Um receptor de acetilcolina, tá? Esse mesmo receptor aqui, então é um receptor nicotínico. O que acontece então? Quando a acetilcolina ela se liga a esses receptores, tá? Isso aqui é acetilcolina, a gente vai ter a despolarização dessa célula, né? Então a gente vai ter o que? Entrada de sódio. Então a acetilcolina se liga ao receptor,
receptor nicotínico, ele é canal ionotrópico de sódio, é um receptor ionotrópico de sódio. Então o sódio entra dentro dessa célula, que antes estava negativa, né? E o sódio vai fazer com que essa célula ela fique positiva, tá? Ou seja, ele vai mudar, essa célula vai causar nessa célula um potencial de ação. E aí a gente vai ter a síntese da noradrenalina, né? Então lembra que a noradrenalina ela é formada a partir de um aminoácido, né? Então a gente tem aqui dentro dessa célula, dentro desse neurônio, a tirosina, né? A tirosina vai passar pela ação de uma enzima que é a tirosina hidroxilase e vai formar a L-dopa. A L-dopa vai passar pela ação de uma outra enzima. Aqui essa enzima é a dopa descarboxilase. Beleza? E aí a gente vai ter a formação da dopamina. A dopamina passa por ação de outra enzima, que é a dopa hidroxilase. Então a gente tem várias enzimas envolvidas nesse processo. E aí a gente tem a formação da noradrenalina. E por último, a noradrenalina. A noradrenalina vai dar origem à adrenalina. Beleza? Aqui então a gente vai ter a síntese da adrenalina. Beleza? E aí, né, essas substâncias elas vão ficar armazenadas dentro de vesículos, tá? Não só a adrenalina, como também a noradrenalina, né? Ficam armazenadas em vesículos. E, né, quando essa célula ela recebe um potencial de ação, ou seja, quando a gente tem o cálcio entrando dentro dessa célula, a gente tem entrada de cálcio, essas vesículas contendo noradrenalina e adrenalina, elas vão ser liberadas. Então aqui a gente tem uma vesícula, né? Aqui a gente tem noradrenalina e também adrenalina. E aí essas vesículas elas vão se difundir aqui na membrana e essas substâncias vão ser liberadas. Aqui, quando a gente fala em adrenalina e noradrenalina, a gente tem que as duas elas vão ser liberadas juntas, tá? Então, quando a gente tem a liberação dessa adrenalina, desse neurotransmissor, a gente vai ter também a liberação de noradrenalina, tá? Então, a gente tem mais ou menos 20%, né, dessas substâncias liberadas são adrenalina e 80% noradrenalina. Beleza? Nessa sinapse aí, pós-ganglionar, beleza? Então, a gente tem que a adrenalina ela vai para o sangue e do sangue ela vai atuar em diversos órgãos, tá? Então, a adrenalina ela chega no sangue, ela é um hormônio peptídico, ou seja, ela é hidrossolúvel, ela é formada a partir de aminoácido, né? Ela é hidrossolúvel. Então, ela vai chegar aqui no sangue e do sangue ela vai circular aí para diversos órgãos do corpo. E agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre a atuação da adrenalina em alguns desses órgãos, beleza? Mas antes a gente precisa entender um pouquinho mais sobre os receptores, né? Da adrenalina e da noradrenalina, beleza? Então aqui embaixo, ó, aqui a gente tem os receptores da adrenalina são os mesmos receptores da noradrenalina, tá? Então receptores são os receptores noradrenérgicos. Beleza? Porque lembra que a adrenalina ela é formada a partir da noradrenalina, tá? Então os receptores vão ser os mesmos, tá? Elas vão ativar, ambas conseguem ativar esses receptores noradrenérgicos. São divididos em dois, né? A gente tem os receptores do tipo alfa, né, que são classificados em alfa 1 e alfa 2, tá? O alfa 1, ele é encontrado na musculatura lisa, músculo liso, principalmente nos vasos sanguíneos. Beleza? O alfa 2, ele é encontrado nos neurônios, principalmente, né? E eles são ligados são receptores metabotrópicos, tá? Esses alfa. Então, o alfa 1 é um receptor metabotrópico ligado à proteína GQ. O alfa 2 é um receptor metabotrópico ligado à proteína GI. Esse alfa 2 aqui ele é encontrado nos neurônios e o que ele faz? E ele vai fazer uma espécie de feedback negativo na liberação de adrenalina, tá?
Então, ele é encontrado nos neurônios, né? E quando ele é ativado, né? Quando a adrenalina ela se liga a esses receptores, ela vai justamente inibir a liberação de adrenalina, tá? Então, ela inibe a liberação de adrenalina, tá? Isso quem faz é a própria adrenalina. Então, a gente pode dizer que isso é um mecanismo de retroalimentação, né? Ou mecanismo de feedback negativo. Beleza? Por quê? Porque a própria adrenalina, ela vai impedir, né? Ela vai inibir a sua síntese. E a gente também tem outros tipos de receptores, né? Que são receptores beta, que são divididos em beta 1, beta 2 e beta 3, tá? Todos os receptores beta, eles são receptores metabotrópicos do tipo GS, ou seja, eles vão ativar vias que levam à síntese proteica. Esse receptor beta 1, ele é encontrado no músculo cardíaco, beleza? E a gente vai ver que ele vai aumentar a síntese de proteínas lá no nosso coração, proteínas contráteis, beleza? Esse receptor beta 2, ele é encontrado também nos músculos lisos, tá? Porém, a gente pode estar principalmente nos músculos lisos, na musculatura lisa dos pulmões, né, nos brônquios. Então, ele é muito encontrado no músculo liso, principalmente ali na área dos brônquios, beleza? E lá nos brônquios, ele vai sintetizar proteínas também, que vão inibir a ação de uma enzima, que é justamente a enzima TPase, né, que é responsável pela contração do músculo liso, tá? Então eles vão inibir, essas proteínas vão inibir a ação de uma enzima, tá? E aqui a gente tem esse beta 3, ele é encontrado principalmente no tecido adiposo. E também a gente vai ter a síntese ali de proteínas que vão produzir um processo de lipólise, beleza? Então vamos lá, agora a gente vai ver isso mais específico, a atuação da adrenalina em cada um desses órgãos, tá? Então a gente já viu um pouquinho sobre a síntese, sobre os receptores, né, que são os noradrenérgicos, é a mesma coisa, né? Então vamos lá. Agora a gente vai ver a atuação da adrenalina nesses diferentes órgãos, tá? Então começando aqui com o fígado, beleza? Então aqui a gente tem o que? A gente tem o fígado. Então, lá no fígado, né, melhor, vamos deixar o fígado por último. Vamos começar já aqui pelo coração, tá? Então aqui a gente tem o coração. A adrenalina vai atuar de duas maneiras. Então vamos lá. A adrenalina, ela vai se ligar a receptores nos vasos, né? Que tipo de receptores são esses, né? Aqui nos vasos a gente encontra aqueles receptores do tipo alfa 1, né? Que são receptores ligados à proteína GQ. Ou seja, quando a adrenalina se liga a esses receptores nos vasos sanguíneos, esses receptores alfa 1, a gente vai ter a liberação de cálcio no interior dessa célula, né? Ou seja, a gente vai ter um processo de despolarização. Essa célula ela vai despolarizar, beleza? Então a gente vai ter o quê? Quando essa célula despolariza, ela vai contrair. Então a gente vai ter a contração desse músculo liso, né? E quando a gente tem a contração, né, desses vasos sanguíneos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um aumento da pressão arterial. Por quê? Porque eles vão estar comprimidos, ou seja, essa pressão dentro dos vasos, né, como eles estão menores, quando eles estão contraídos, ela vai aumentar. Então a gente tem que a adrenalina nos vasos sanguíneos ela vai aumentar a pressão arterial. Eles também vão atuar aqui nessas células cardíacas, né, fazendo o quê? Atuando em receptores, né, do tipo beta 1. Tá? Então aqui a noradrenalina vai atuar em receptores do tipo beta 1. E o que ela vai fazer? Né? Atuando nesses receptores beta 1, ela vai aumentar a síntese de proteínas contráteis. Tá? Então a gente vai ter um aumento da síntese de proteínas contráteis. Ou seja, se a gente tem um aumento da síntese de proteínas contráteis, a gente vai ter mais proteínas contraindo. A gente vai ter mais proteínas contráteis, ou seja, o coração vai contrair com ainda mais força.
né? Então, esse também é um mecanismo de aumento da sístole cardíaca, né? Então, a gente vai ter um aumento da sístole cardíaca. O que é a sístole? Sístole é contração, né? Então, a gente vai ter um aumento da contração cardíaca, aumento da sístole, o que também vai levar a um aumento, né, da pressão arterial. Então, a gente vai ter uma elevação dessa pressão arterial, beleza? Aumentar a PA. Então, essas são as atuações da adrenalina, né, da noradrenalina atuando na musculatura cardíaca, tá? Tanto no coração quanto nos vasos, beleza? Agora, nos pulmões, né, então aqui nos pulmões a gente vai ter receptores, né, noradrenérgicos, então imagina que aqui a gente tem receptores, né? E que receptores são esses, né? São receptores metabotrópicos ligados à proteína IgS. Então, esses receptores aqui são receptores do tipo beta 2, que são aqueles encontrados nesses músculos lisos, tá? Agora, quando a adrenalina se liga a esses receptores, né, que são localizados principalmente lá nos brônquios, né? Então, aqui a gente vai fazer uns brônquiozinhos aqui, esqueci de fazer os brônquios. Aqui a gente tem os brônquios, tá? Esses receptores são encontrados onde? Lá nos brônquios. Então, quando ela se liga a esses receptores, a gente vai ter o quê? A gente vai ter síntese de proteínas. Então, aqui a gente vai ter um aumento, né, da síntese proteica. Por quê? Porque esse receptor beta-2 é um receptor metabotrópico ligado à proteína GS, tá? Então, ele é um receptor ligado à proteína GS. E essas proteínas que foram sintetizadas, elas vão inibir a ação de uma enzima TPase. Da enzima TPase, tá? O que essa enzima TPase faz? Ela é responsável pela contração do músculo liso, tá? Então, sem essa enzima, a gente não vai ter a contração dessa musculatura lisa. Ou seja, o músculo, ao invés de contrair, ele vai relaxar. Por quê? Porque essas proteínas elas inibem a enzima TPase. Quando esse músculo ele relaxa, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um aumento da dilatação dos brônquios. Então, esses brônquios eles vão dilatar. Então, vai aumentar a dilatação brônquica. Quando a gente tem um aumento da espessura, quando esses brônquios dilatam, a gente vai ter a passagem de ar, ela vai ser maior, né? Então a gente vai ter mais ar passando, uma maior quantidade de ar passando e também de forma mais rápida. Isso vai levar a um aumento da frequência respiratória. Então a gente vai ter um aumento da frequência respiratória. Beleza? Então essa é a atuação da adrenalina, né? Atuando nesses receptores beta 2 lá nos nossos pulmões. Agora a gente vai ver a atuação dela lá no tecido adiposo. Tá? Então aqui a gente tem alguns adipócitos, né? Que são as células do tecido adiposo. E aqui a gente tem a adrenalina se ligando a esse receptor e ativando esse receptor. Quando a adrenalina se liga a esses receptores, ela vai ativar lá dentro dessa célula, né? Esse receptor aqui, lembrando, é um receptor metabotrópico, né? Ligado a uma proteína GS, tá? Que tipo de receptor é esse? Receptor beta 3. Então, esse é o receptor beta 3 encontrado lá no tecido adiposo. A adrenalina ela vai induzir a síntese de proteínas, né, que vão fazer a ativação de uma outra enzima que a gente já viu, né, que é a HSL. Então, o que é HSL? É a lipase sensitiva ao hormônio, né, a lipase sensível ao hormônio. Então, essa HSL é a lipase sensitiva ao hormônio. Essa lipase sensitiva ao hormônio ela é o que? Ela é uma tesourinha, tá? Então a gente tem que pensar nela como se fosse como se ela fosse uma tesourinha. Então a gente tem aqui, ó, essa lipase, ó, a tesourinha. O que ela vai fazer? Ela vai cortar os triglicerídeos. Então ela corta os triglicerídeos e ela libera ácido graxo, né? Então ela vai liberar ácidos graxos e também o glicerol. Beleza?
Então, quando essa HSL, essa lipase sensitiva ao hormônio, ela é liberada, ela vai cortar os triglicerídeos, liberando ácidos graxos e glicerol. Então, ela vai induzir um processo que a gente chama de lipólise, tá? Então, a adrenalina atuando no tecido adiposo, ela vai aumentar, né? A gente vai ter um aumento. Onde é que eu vou colocar aqui do ladinho? Um aumento da lipólise, que é o quê? A quebra desses triglicerídeos em ácido graxo e glicerol. Para quê? Para serem utilizados como forma de energia, tá? Então a gente tem que esses ácidos graxos aqui, eles são mandados para outras partes do corpo, né? Como por exemplo, né, eu vou colocar aqui, eles vão ser mandados para onde? Lá para o músculo. Então a gente vem aqui no nosso músculo. O que a gente tem aqui? A gente tem aqueles ácidos graxos que foram quebrados. Eles vão ser utilizados aqui pelo nosso músculo, né? Para quê? Para a formação de ATP. Então, eles vão ser utilizados aqui no nosso músculo, lá na mitocôndria, para formar ATP. Beleza? Não ácido graxo em si, a gente sabe que o ácido graxo ele vai passar por processo para formar acetil-CoA, que vai ser utilizado para a formação de ATP. Então, esse ácido graxo vai servir como fonte de energia para os nossos músculos, por exemplo. Tá? E o glicerol, ele vai ser mandado para o fígado. O glicerol ele vai vir para o fígado, onde ele vai ser utilizado em outros processos, tá? Que a gente vai ver agora. Então, a adrenalina, quando ela se liga ao fígado, tá? Então aqui a gente tem a adrenalina. Ela vai se ligar a esses receptores, tá? Encontrados no fígado. São receptores metabotrópicos ligados à proteína GS, beleza? Então aqui a gente tem receptores metabotrópicos ligados à proteína GS, que vão levar à síntese de proteínas dentro desse fígado. Tá? Então esses receptores GS, eles vão ativar via AMP cíclica, que vai ativar uma via PKA, proteína quinase, né, do tipo A. E essa proteína quinase aqui, a gente já viu, né, que ela vai ativar diversas vias, né? Então, por exemplo, a gente vai ter que essa proteína quinase, né, ela vai retirar, por exemplo, ela vai fazer, né, com que a gente tenha a síntese de glicose, né? Então, o que vai acontecer? Esse glicerol que chegou, ele vai ser mandado para cá. Então, a gente vai ter aqui glicerol, né? A gente também tem ácidos graxos, né? Um pouco desses ácidos graxos também são utilizados aqui. A gente tem glicerol, ácidos graxos, outras substâncias também, como por exemplo os aminoácidos, né? Então, aminoácidos também. Então, todas essas substâncias aqui, elas vão ser utilizadas para quê? Para formar glicose, tá? Então, a pKa, ela vai ativar vias, né? Que vão fazer com que essas substâncias aqui formem glicose, tá? E esse processo de formação de glicose a partir de moléculas como ácidos graxos, glicerol e aminoácidos é chamado de glicogênese, tá? Então a gente vai ter um aumento da glicogênese. Então a gente tem aqui que a adrenalina, ela vai estimular a glicogênese no fígado, ou seja, a produção de glicose a partir de outras substâncias. E ela também vai fazer uma outra coisa, né? Essa pK, a gente vai ver que ela também, né? O que a gente tem no fígado? A gente tem aqui no fígado cadeias de glicogênio, que são o quê? São armazenamentos de glicose, né? A fonte de reserva, a reserva de energia animal, né? Encontrada aí em forma de glicogênio. Então aqui a gente tem várias cadeias de glicogênio. O que vai acontecer? A ativação desses receptores, né, pela adrenalina, vai fazer com que a gente tenha a ativação daquela enzima que vai quebrar o glicogênio. Então a gente vai ter que essas cadeias de glicogênio, essas glicoses aqui, elas vão sendo quebradas. Então a gente vai ter a liberação dessa glicose, tá? Então a gente vai ter liberação da glicose a partir do glicogênio. Esse processo de quebra do glicogênio, ele é chamado de glicogenólise, tá? Então esse processo aqui é glicogenólise. Ou seja,
A adrenalina ela vai induzir o processo de glicogênese, o aumento da glicogênese e também o aumento da glicogenólise, que é o que? A quebra do glicogênio para sintetizar glicose, tá? Para liberar, né, a glicose, porque a glicose ela fica armazenada em forma de glicogênio. Quando a gente tem esses dois processos acontecendo, né, a glicogenólise e o glicogênio, a gente vai ter o quê? Um aumento da quantidade de glicose no sangue. Por quê? Porque essa glicose que está sendo liberada, ela vai para o sangue. Então a gente vai ter um aumento da quantidade de glicose, né, dos níveis de glicose no sangue, beleza? Então esses são aí os principais efeitos da adrenalina, beleza? Então a gente tem aqui no coração, né? Ela vai aumentar proteínas contratos, aumentando a sístole cardíaca, né? Levando ao aumento da pressão arterial. Também vai provocar a contração do músculo liso, elevando também a pressão arterial, né? No pulmão, ela vai provocar a síntese de proteínas que vão inibir a ação da enzima TPase, ou seja, a gente não vai ter a contração do músculo liso, fazendo com que os brônquios dilatem, aumentando a frequência respiratória. No tecido adiposo, ela vai ativar a lipase sensitiva ao hormônio, né, que é a tesourinha que corta o triglicerídeo, liberando ácido graxo e glicerol. O glicerol e parte dos ácidos graxos são mandados lá para o fígado, né, onde eles vão ser utilizados no processo de glicogênese, né, e parte desses ácidos graxos são mandados aqui para o músculo, onde eles vão ser utilizados, né, como forma de energia ali para o músculo obter ATP. E aqui a gente tem no fígado, né, ela vai ativar ali os processos de glicogênese, né, que é a formação de glicose a partir de aminoácidos, ácidos graxos e glicerol, e também vai estimular a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio que está armazenado ali, né, liberando glicose no sangue. Então a gente vai ter como resultado final aí, né, no fígado, o aumento da quantidade de glicose no sangue, tá? Então a gente pode dizer que a adrenalina, quando ela é ativada, né, ali, ela é liberada pelo sistema nervoso simpático e ela vai provocar um aumento da nossa pressão arterial e também um aumento dos níveis de glicose no sangue. Então, os dois principais efeitos aí, assim, que a gente pode dizer mais notáveis, né, seriam esses, né? E isso é importante para quê? Para colocar a gente, né, em estado de luta ou fuga, né? Então, quando a gente fala do sistema nervoso simpático, né, então qual que é o principal objetivo do sistema nervoso simpático? Colocar a gente no estado de luta ou fuga. Então, a gente tem aqui o sistema nervoso simpático, né? Ele faz o quê? Qual que é o objetivo desse sistema nervoso quando ele é ativado? Colocar a gente em estado de luta ou fuga, né? Ele é ativado em situações que a gente precisa lutar ou fugir, né? E a adrenalina, ela vai ser importante nesse processo. Por quê? Porque ela vai aumentar a nossa pressão arterial e ela vai colocar mais glicose no nosso sangue, mais energia, né? Ela vai colocar a gente no estado de alerta, né? De fuga, de luta ou fuga, beleza? Então, basicamente é isso sobre a adrenalina.